Olá, pessoal. Então, nós vamos agora, essa é a segunda aula sobre tecido ósseo, aonde nós vamos falar do revestimento do tecido ósseo, ou seja, periósteo, endósteo, vamos falar um pouco de cartilagem articular e vamos falar da estrutura histológica desse tecido e sua classificação, e sua composição e a organização morfológica dessa matriz extracelular. Bom, o primeiro ponto que tem que ficar claro antes de nós iniciarmos especificamente outros assuntos é que o tecido ósseo, como vocês podem ver nessa imagem aqui ao lado, ele sempre vai estar coberto por um tecido conjuntivo, por outro tipo de tecido conjuntivo, tá? Então, esse azul claro representa o periósteo, que reveste a porção da diáfise dos ossos longos. Essa parte mais roxa, a cartilagem articular, que reveste as porções articulares dos ossos. E todo o restante do osso é revestido por endósteo, que é uma camada de tecido conjuntivo mais delgada, normalmente tecido conjuntivo frouxo, que reveste a matriz óssea do osso esponjoso, do canal medular. Então, sempre ao redor do tecido ósseo vai ter uma cobertura de tecido conjuntivo, seja periósteo, seja endósteo, seja cartilagem articular. Nesse local aqui, essa imagem nos mostra que isso aqui é matriz óssea, isso aqui seria a medula óssea, e aqui é a inserção do ligamento. Então, em alguns lugares também se vê esse ligamento entrando no tecido ósseo através de fibras chamadas fibras de Charpey, que são fibras que penetram no tecido ósseo. Essas fibras de Charpey, elas também são responsáveis por fixar o periósteo no tecido ósseo. Então, elas ancoram o periósteo no tecido ósseo. Tá? E a partir desse periósteo entram vasos sanguíneos, como nós vamos ver mais adiante, dentro do tecido ósseo. O periósteo, ele tem ele se apresenta de duas formas. Nessas duas imagens aqui, nós vemos um periósteo maduro, ou seja, é o periósteo de um osso em repouso, de um osso que não está em crescimento. Então, nós temos a matriz óssea aqui embaixo e um periósteo que é composto principalmente por fibras colágenas, ou seja, é um tecido conjuntivo denso. Observem também que bem na superfície da matriz óssea estão as células osteogênicas ou osteoprogenitoras, e também é possível ver dentro da matriz óssea os osteócitos. Então, isso aqui é uma característica de um periósteo em repouso, de um osso maduro. Já em situações onde o osso está em crescimento ou existe uma lesão óssea sendo curada, nós temos o chamado periósteo ativo. E esse periósteo ativo, conforme se pode ver nas imagens, ele tem uma camada celular e uma camada mais fibrosa. Isso é possível de ver aqui, bastante célula bem próximo à matriz óssea nesse aumento maior. Então, nesses casos, existe a produção ativa de matriz óssea. Tanto é que a gente vê os osteoblastos aqui, se vê aqui osteoblastos ficando presos na matriz óssea, se transformando em osteócitos. Nessa imagem aqui, se vê com mais clareza o osteoide, ou seja, aquela matriz que ainda não está mineralizada. Então, nós temos os osteoblastos produzindo ativamente, na sua primeira fase produzindo osteoide, e depois esse osteoide é mineralizado, e da mesma forma que se vê osteoblastos ficando presos na matriz, diminuindo a atividade e se transformando em osteócitos. Anatomicamente, é bem fácil de distinguir, como se vê aqui nessas duas imagens, macroscopicamente, o osso compacto do osso esponjoso. É bem fácil de ver essa diferença. Mas é importante dizer que
Histologicamente, microscopicamente, osso compacto e osso esponjoso, eles têm a mesma estrutura histológica que nós vamos mais falar daqui a pouquinho, tá? Então, osso compacto e osso esponjoso, mesma estrutura histológica. Microscopicamente, histologicamente, o osso, o tecido ósseo, ele é classificado em primário ou secundário. Esse primário também chamado de imaturo ou entrelaçado, o secundário também chamado de osso maduro ou osso adulto, tá? Bom, vamos primeiro falar da estrutura histológica do osso primário, que é o que a gente vê nessa imagem histológica. Isso aqui é matriz óssea, e a gente vê uma matriz óssea desorganizada, onde as fibras não apresentam uma organização mais clara, estando todas entrelaçadas. É como se fosse um tecido conjuntivo denso não modelado. Então, é um osso mais frágil, mais plástico, mais fácil de ser moldado. É um osso bastante celular, com menos minerais, como dá para se ver claramente aqui, a grande quantidade de células que tem. E é o osso que todos os nossos ossos um dia foram ossos primários. Porém, mesmo em indivíduos adultos, como se vê aqui, em alvéolos dentários, suturas do crânio, inserção de alguns tendões e ligamentos, de alguns tendões, nesse caso, o osso fica secundário a vida toda. Então, por exemplo, quando se coloca um aparelho ortodôntico, o alvéolo dentário é composto por osso secundário, portanto, é mais fácil de mobilizar esse dente dentro do alvéolo para que corrijam os posicionamentos. Já o osso secundário, o osso maduro, ele se caracteriza pela formação das chamadas lamelas ósseas. Aqui a gente vê num esquema e aqui numa microfotografia eletrônica de varredura, um canal chamado canal de Havers, que daqui a pouco nós já vamos comentar, e observem essas camadas aqui. Então, cada camada dessas é uma lamela óssea, ou seja, é uma organização de fibras colágenas, como a gente vê aqui no esquema aqui em cima, que com osteócitos entre essas lamelas. Então, isso é o típico da organização do osso secundário, do osso maduro, que está presente tanto no osso compacto quanto no osso esponjoso. Então, são camadas paralelas de fibra colágena, que tem ao redor de 3 a 13 micrômetros de espessura. Então agora nós vamos dar uma comentada com isso em mente, com a clareza do que é uma lamela óssea. Nós vamos falar da estrutura histológica do osso compacto. O componente principal do osso compacto é essa estrutura aqui, chamada de ósteon ou sistema de Havers. Essa é a unidade básica do osso compacto. Ela é composta por um canal e as lamelas ao redor desse canal. E sempre ela vai estar no eixo maior do osso, justamente porque é onde acontece a tensão. Então, essas lamelas, elas servem para dar estrutura para resistir à tensão do osso. A tensão que esse osso precisa suportar no esqueleto, por exemplo. Então, tem algumas lamelas ao redor de um canal, como vocês veem aqui, de 4 a 20 lamelas, e dentro desses canais de Havers, então temos os canais de Havers, existem vasos sanguíneos e nervos. Então, aqui fica claro que, diferente da cartilagem, por exemplo, o tecido ósseo é um tecido vascularizado. E entre as lamelas, dá para se ver aqui nesse esquema, e eu mostrei no slide anterior, que está aqui, e aqui nesse esquema também, estão os osteócitos com os seus canalículos, com os seus prolongamentos dentro desses canalículos. Então, digamos assim, um osteócito que está mais afastado do canal de Havers, ele, entre aspas, sabe o que está acontecendo aqui, porque existe comunicação entre os osteócitos. Além
dos canais de Havertz, que são esses canais longitudinais do osso, e o sistema de Havertz, que é o conjunto de canal com as lamelas, nós temos os chamados canais de Volkmann. Esses canais de Volkmann, primeira coisa, vocês veem que não existe lamela ao redor deles, e eles são ligações que existem desde o periósteo, como vocês veem aqui. Então, os vasos do tecido conjuntivo do periósteo penetram no tecido ósseo pelos chamados canais de Volkmann. Então, os canais de Volkmann permitem a ligação desde a superfície externa até a medula óssea. Então, esses são os canais de Volkmann. Enquanto os canais de Havertz são os longitudinais, os canais de Volkmann são horizontais. E além dessas lamelas que formam os sistemas de Havertz, existe o chamado sistema lamelar intermediário. Esse esquema mostra a dinâmica, porque o osso, como eu já comentei num outro vídeo, estou falando aqui de novo, e nós vamos tratar isso no terceiro vídeo com mais detalhe, o osso está constantemente sendo reabsorvido e reproduzido. E aqui a gente vê três gerações de lamelas, três gerações de sistemas de Havertz. Então eu tenho a primeira geração aqui, o tempo vai passando, parte desses ósteons vão sendo reabsorvidos e vão sendo produzidos novos. Então aqui eu tenho a segunda geração, aonde está representado com um pouquinho mais escuro, o sistema de Havertz um pouquinho mais escuro, e na terceira geração um sistema de Havertz mais escuro. Então observem que conforme um sistema de Havertz é reabsorvido e é produzido um novo, vão sobrando lamelas antigas de outros sistemas de Havertz. Então essa lamela aqui, por exemplo, essas lamelas que sobraram, correspondiam a este sistema aqui. Essas lamelas que sobraram aqui correspondiam a esse aqui. E essa aqui é nova. Então essas lamelas que vão sobrando dos sistemas de Havertz antigos, que vão sendo reabsorvidos e formando novos, formam o sistema lamelar intermediário. E com isso nós temos um resumo de tudo isso, que são as camadas estruturais que estão nos nossos ossos longos, revestindo ou formando, digamos, o osso compacto. Então, por fora tem uma camada que é o periósteo, tecido conjuntivo. Depois vem as lamelas circunferenciais externas que circundam todo o osso, que estão representadas aqui. Depois nós temos os sistemas, os ósteons, né? os sistemas de Havertz, os canais de Volkmann e os sistemas intermediários, que formam toda essa parte central. Depois nós temos as lamelas circunferenciais internas, que revestem o canal medular do osso, então tem uma externa. Aí depois tem os ósteons e o sistema lamelar intermediário. Depois tem um revestimento interno ao redor de lamelas, ao redor do canal medular. E revestindo o canal medular e todo e qualquer trabécula óssea, existe o endósteo, que é o que a gente vê aqui. Então, periósteo, lamela circunferencial externa, ósteons, canais de Volkmann, sistema lamelar intermediário, lamelas circunferenciais internas e endósteo. Essas são as camadas estruturais do osso longo. Então, resumindo e finalizando esse vídeo, nós temos que o tecido conjuntivo o tecido ósseo está sempre coberto por tecido conjuntivo, propriamente dito, periósteo e endósteo, ou cartilagem, que também é um tipo de tecido conjuntivo, as cartilagens articulares. Osso compacto e osso esponjoso são histologicamente iguais. O osso primário é mais celularizado, menos mineralizado e está presente durante a formação óssea em alguns locais no indivíduo adulto. E o osso secundário é quando nós temos as fibras colágenas organizadas na forma de lamelas, chamadas lamelas ósseas, que são mineralizadas, logicamente, dando mais estrutura ao tecido ósseo. Então, mais uma vez, obrigado por terem assistido esse vídeo.
E lembrando que esse é o segundo de 3 vídeos que nós vamos gravar sobre tecido ósseo.